queridos irmãos e irmãs do projeto Casal Restaurados, demais famílias também que têm acesso a esse projeto e ao mesmo tempo esse caminho de espiritualidade na nossa Diocese de Petrópolis. Eu sou o Padre Johnny, aqui da paróquia de Venda Nova em Teresópolis. Tenho o prazer de acompanhar o projeto Casais Restaurados aqui no nosso decanato. Me pediram para falar um pouquinho a vocês. Nesses dias de isolamento social, a gente tem pensado muito, refletido muito, procurado palestras e escritos antigos sobre vários temas e procurando alguma coisa para falar aos casais. Encontrava lá uma velha palestra que dizia: e disse-lhe Jesus, guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. É do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 6. Nesses dias, a gente tem tido a oportunidade de ouvir muita coisa, muita gente falando. São muitas as lives, a gente não estava acostumado com tantas lives, com tanta gente se manifestando, graças a Deus, se manifestando a respeito de Deus, falando da fé, gente falando de todos os assuntos possíveis. Você encontra lives de todos os assuntos possíveis. E é bom ver as pessoas falando de Deus, falando com Deus e falando de Deus também nesses dias. A gente precisa ter muita consciência daquilo que a gente ouve e filtrar muito aquilo que nós ouvimos. Porque muitas coisas fazem parte do fermento de Satanás, que de certa maneira era o que Jesus estava ali dizendo quando afirmava: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Nós precisamos formar a nossa opinião, precisamos não só informar, mas nos formar também e ter o discernimento para fazer as nossas escolhas. Escolher sempre o caminho do bem, o caminho de Deus, o caminho da verdade, o caminho da vida, e nos afastarmos de tudo aquilo que nos afasta do caminho de Deus, do caminho da verdade, do caminho da vida. Eu gostaria de fazer um paralelismo, um breve paralelismo entre o fermento de Satanás e o fermento de Deus. O fermento de Satanás é a inveja, a ganância, a soberba. E como a gente vê, não só nas palavras, mas também nas atitudes, no comportamento de algumas pessoas, a inveja, a ganância, a soberba. O fermento de Deus é a simplicidade, o desapego, a humildade. E a gente vê isso também no comportamento de tantas pessoas que são simples, que são desapegadas, que são humildes. O fermento de Satanás é o desespero, o medo, a morte. E nesses dias dessa pandemia, quantas vezes a gente encontra pessoas desesperadas, cheias de medo, com medo da morte. O fermento de Deus é a esperança, a confiança, a vida. Ele é o Senhor da vida. Nós podemos confiar em Deus. Ele sabe o que faz e sabe o que permite também. Nós podemos esperar sempre nele. Afinal de contas, se não existe uma vacina para o Covid-19 ainda, existe sim a nossa esperança amarrada em Deus. O fermento de Satanás é a imoralidade, a luxúria, a promiscuidade, a obscenidade, a pornografia. E a gente vê nesse mundo de Deus devotos da imoralidade, da luxúria, da promiscuidade, da obscenidade e da pornografia. O fermento de Deus é a castidade, o pudor, a modéstia, a pureza de coração. E graças a Deus, não só na palavra, mas no comportamento e na vida, nós vemos gente disposta a viver a castidade, a guardar o pudor, a viver a modéstia e a viver a pureza de coração. O fermento de Satanás é a violência, a guerra, o ódio. E nós vemos, infelizmente, não só nas palavras, mas também no comportamento de algumas pessoas
em nossos dias? A violência, a guerra, o ódio. O fermento de Deus é a paz, a mansidão, o amor. Como nós precisamos encontrar a paz nesses dias e como é difícil às vezes encontrar a paz nesses dias. Viver na mansidão do coração, viver o amor. O fermento de Satanás é a bruxaria, a adivinhação, a superstição. Infelizmente tem gente que prefere acreditar nisso tudo e às vezes afirma que acreditar em Deus seria uma besteira, uma perda de tempo. O fermento de Deus é a fé, a piedade, o temor de Deus. Vale a pena colocar a vida nas mãos de Deus. Vale a pena rezar, meu querido irmão, minha querida irmã. Rezar como casal, como família. Rezar juntos, rezar um pelos outros. O santo temor de Deus, que não é ter medo de Deus, mas ter respeito. Respeito pela coisa religiosa, pelos atos da religiosidade e, sobretudo, pela pessoa, pela figura de Deus. O fermento de Satanás é a traição, o divórcio, a fornicação. Infelizmente, nós convivemos com essas realidades. Vemos pessoas que traem, casais que se divorciam, jovens que às vezes são colocados nesse mundo da sexualidade de qualquer maneira. O fermento de Deus é a fidelidade, o respeito, a doação. Eu tenho certeza que você que se casou na igreja e que vive o sacramento do matrimônio deseja ser fiel até a morte. Respeitar o seu cônjuge e também se doar. Não é só receber, é também dar. O fermento de Satanás é o ciúme, a fofoca, a intriga, a calúnia e a mentira. O fermento de Deus é a caridade, a verdade, a bondade. O fermento de Satanás é a gula, a embriaguez, a droga. O fermento de Deus é a temperança, a sobriedade, o autodomínio. O fermento de Satanás é a tentação, a sugestão, a opressão, a tentação e a possessão. O fermento de Deus é a libertação, a cura, a sua graça e a sua bênção. Meu querido irmão, minha querida irmã, você é livre para fazer suas escolhas. Mas também nós somos cristãos, católicos, nós acreditamos em Deus. Nossas escolhas devem ser sempre iluminadas pela sabedoria de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que nos colocou, nos criar o princípio: faz o bem, evita o mal. Hoje em dia não precisa só do demônio para tentar. A gente convive muitas vezes com o tentador do nosso lado, às vezes até na nossa convivência diária. E nós podemos vencer o tentador, a tentação, quando nós estamos revestidos da graça de Deus, do amor de Deus. Que seja essa a nossa escolha, pelo bem, pela bondade, pela verdade e pela vida. Que possamos nos afastar do caminho de tudo aquilo que nos afasta de Deus, da verdade, da vida. Que possamos viver devotamente esses dias, fazendo a nossa oração pessoal, a nossa oração conjugal, a nossa oração comunitária, isso é, que o nosso coração esteja em Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.